Pessoal, tudo bem? Eu vou aqui explicar a vocês como a gente poderia fazer essa matriz de adjacência, né? Se fosse, digamos, de forma manual, na mão, no caderno, tá? Então, aqui pelo exemplo que o Nécio dá, ele diz que nós temos 5 vértices, né? E temos as seguintes ligações. O vértice 1 liga com o vértice 5 e tem peso 1, essa aresta. Depois, nós temos o vértice 1 com o 2 tendo peso 1. Depois, nós temos o vértice 2 com peso 3, com o vértice 3 e peso 1, tá? Depois nós temos o vértice 2 com o vértice 5 tendo peso 1. Depois nós temos o vértice 3 com o vértice 5 tendo peso 1. Depois nós temos o vértice 5 com o vértice 4 tendo peso 1. E depois nós temos o vértice 3 com o 4 tendo peso 1, tá? Nessa matriz de adjacência, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é criar uma matriz que tenha n colunas e n linhas. Essas n colunas e n linhas é exatamente o número de vértices que a gente tem, que no caso aqui é 5. Então a gente vai ter 5 colunas e 5 linhas. Eu vou colocar aqui só os índices: 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Aqui é a nossa matriz aqui que a gente vai começar a fazer o preenchimento. Primeiro passo, toda ela é zerada, tá? A gente coloca aqui tudo zero, vai colocar tudo zero em todas as linhas e colunas aqui, ó. Tudo zerado, tá? Esse é o primeiro passo que a gente faz. Então aqui, zero. Pronto. Todo mundo zerado. E como é que a gente vai preencher, né? É o seguinte. Quando a gente tiver um vértice ligado a outro, a gente coloca no lugar aqui o número 1. Isto é, a gente tem que estar na linha 1, coluna 5. Então, linha 1, coluna 5. Tem uma ligação? Tem, porque é 1 com 5. Então, a gente coloca o número 1. E a gente faz também o inverso. Isto é, a gente tem o 5 e o 1. Então, a gente vai para linha 5, coluna 1, tá? Então, a gente coloca o número 1 aqui, ó. Tá ok? Aí a gente faz essa parte aqui. Linha 1, coluna 2. Então, linha 1, coluna 2. A gente vai preencher com o número 1. Depois, linha 2, coluna 1. Então, linha 2, coluna 1. Então, a gente preenche com o número 1. Que nesse caso é um grafo não direcionado, tá? Grafo não direcionado a gente faz dessa forma. Por exemplo, 2 e 3. Linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Coloca o número 1. Depois, linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Então, a gente faz o preenchimento aqui. Depois, linha 2, coluna 5. Linha 2, coluna 5. Linha 5, coluna 2. Linha 5, coluna 2. A gente tem que ter essa daqui, ó. Certo? Linha 3, coluna 5. Linha 3, coluna 5. A gente coloca o número 1. Depois, linha 5, coluna 3. Linha 5, coluna 3. Depois, linha 5, coluna 4. Linha 5, coluna 4. Depois, linha 4, coluna 5. Linha 4, coluna 5. Linha 3, coluna 4. Linha 3, coluna 4. Linha 4, coluna 3. Linha 4, coluna 3. A gente preencheu aqui todo mundo. Essa é a nossa matriz de adjacência. Como é que a gente faria esse grafo, o diagrama dele, né? Coloca aqui, por exemplo, 1 com 5, né? A gente coloca o vértice 1, vai estar ligado ao vértice 5 e o peso aqui é 1, por causa que esse peso aqui. Depois nós temos 1 com 2. Então a gente tem 1 com 2. Peso, qual é o peso dessa aresta? 1, certo? Então a gente já fez esse e esse. Agora, vértice 2, vértice 3. Então a gente tem aqui com o vértice 3 o peso 1. Então a gente já fez essa. O 2 com o 5. O 2 e o 5. Peso 1, já fez.
3 com 5, 3 com 5, peso 1, feito aqui. 5 com 4, 5 com 4. Vamos colocar o 4 aqui, peso 1. E aqui nós temos o 3 com 4. Então, nós temos o 3 com 4, peso 1. Então, a gente fez aqui. Esse daqui é o diagrama, tá? E essa daqui é a nossa matriz de adjacência dos dados fornecidos pelo nosso arquivo aqui, ó, tá? De exemplo lá do NES, ok? Fazendo dessa forma, a implementação fica simples. Vamos sair daqui e vamos lá para a implementação. Eu já fiz o git clone aqui do nosso projeto, tá? E aqui eu fiz uma coisa que foi o seguinte: eu implementei todas as combinações. Só que o que interessa para o nosso trabalho é simplesmente esse arquivo aqui, ó, grafo de adjacência, onde eu coloquei bibliotecas, né? Que é nessa pasta aqui de bibliotecas. Dentro dessa pasta bibliotecas tem uma pasta chamada grafo, tá? Onde nós temos todas as bibliotecas referentes ao grafo. Tem grafo de adjacência, incidência, lista de adjacência, peso, grafo. Aqui eu coloquei os tipos, né, para definir, que é simplesmente os type, né? Type def das estruturas, onde eu tenho aqui o tipo aresta, né, ó. Temos aqui o grafo matriz de adjacência, o que é preciso. Então aqui, o primeiro passo é a gente ir nessa parte de bibliotecas, que é onde ficou implementado, e nesse primeiro arquivo, que é o grafos underline tipos, onde eu coloquei os tipos, né, que é simplesmente eu definir estruturas, tá? Então essa primeira estrutura é a nossa estrutura onde a gente vai guardar a aresta. A aresta ela é composta por um vértice de origem, um vértice de destino e um peso. Aí nós temos aqui a nossa aresta. O grafo matriz de adjacência ele é formado pela quantidade de vértices, pela identificação se ele é direcionado ou não, e também temos aqui um vetor para uma matriz, né, de inteiros, onde nós teremos a nossa matriz de adjacência, ok? Para o nosso projeto, o que precisa é somente esses dois aqui, tá bom? Depois disso, eu vou implementar aqui o grafo de adjacência.h, onde eu vou definir, que eu vou chamar aqui a nosso grafo tipos, né? O nosso arquivo lá de tipos, para me importar aquela questão da aresta, do grafo de matriz de adjacência, viu? Aquelas structs. Aqui nessa estrutura, eu coloquei até a definição adotada nesta implementação, tá? Onde a gente vai colocar se existe uma aresta entre dois vértices e 0, caso contrário, não existe aresta entre dois vértices quaisquer. Aqui nessa primeira, a gente tem uma função que cria um vetor para o tipo grafo matriz de adjacência, e o nome dessa função é criar grafo matriz de adjacência, onde a gente passa a quantidade de vértices e a identificação se ele é ou não direcionado, tá? Direcionado é 1 e não direcionado é 0. Aqui nós temos outras funções, que é o adicionar aresta ao grafo de adjacência, imprimir o grafo de adjacência e destruir o grafo de adjacência, porque a gente está utilizando alocação dinâmica de memória. Quando a gente for sair do programa, a gente tem que liberar essa memória. Por isso, temos essas funções. A implementação dessas funções está no arquivo grafo adjacência.c, onde a gente tem aqui o grafo de adjacência, a gente tem essa função, criar grafo de matriz de adjacência. Outra coisa aqui que eu fiz a importação, além do stdlib.h, é esse arquivo aqui, matriz.h, que foi uma outra biblioteca que eu criei, que é o matriz.h, que ele simplesmente eu dei uma separada que ela é responsável, essa biblioteca é responsável por criar as matrizes dinâmicas, né? Essas matrizes que são alocadas dinamicamente na memória. Aqui eu fiz uma para inteiros e uma outra para double, tá? Mas o que nos interessa é só essa daqui, que é para inteiros, tá? Aí ela tem as funções aqui, criar matriz inteira dinamicamente, destruir matriz de inteiros dinamicamente e imprimir a matriz inteira dinamicamente, tá?
quer dizer, a matriz inteira dinâmica, tá? Onde a gente passa a quantidade de linhas, quantidade de colunas. Para destruir, a gente só precisa passar a quantidade de linhas. Para imprimir, a gente precisa passar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas para fazer essa impressão. Além, é claro, do ponteiro para a matriz que a gente fez aqui utilizando essa função de criar matriz. Aqui na implementação, a implementação aqui é o seguinte: eu tenho essa primeira função aqui, que é uma função auxiliar, que é simplesmente para mim inicializar a matriz dinâmica, a matriz inteira dinâmica, né? Onde a gente vai preencher cada espaço dela com 0, que foi o que a gente tinha feito aqui anteriormente, tá? De forma braçal. Aqui nós temos a função criar matriz inteira dinâmica, onde a gente aloca uma certa quantidade de memória para um vetor de vetores do tipo int asterisco, que é aqui a quantidade de linhas. Em cada vetor desse que a gente cria, né, a gente está criando aqui um vetor de vetores, e cada posição desse vetor de vetores, a gente vai fazer um vetor que vai armazenar um vetor de números inteiros, que é a quantidade de colunas, tá? Aqui é de forma dinâmica como se faz a implementação, isto é, como a gente aloca dinamicamente uma matriz em linguagem C, tá? Onde a gente tem um vetor de vetores, e em cada posição desse vetor de vetores, a gente vai alocar uma certa quantidade de memória para a gente alocar um vetor de inteiros, tá? E depois a gente chama inicializar matriz dinâmica para deixar todo mundo zerado, tá? E depois nós retornamos essa matriz para quem chamou. O destruir aqui é simplesmente a gente passa esse vetor de vetores, que no caso é a nossa matriz, é a quantidade de linhas. Aí cada posição é um vetor que a gente tinha alocado. Então a gente dá um free, que é liberando a memória daquele vetor que foi alocado. A gente faz aqui a desalocação da memória e depois desaloca esse vetor de vetores, que é a nossa própria matriz. Depois aqui nós só temos uma de impressão, né? Onde a gente manda a matriz, depois manda a quantidade de linhas e quantidade de colunas e faz simplesmente a impressão dos valores, tá bom? Que a gente simplesmente vai imprimir como está aqui, ó. Ok? Feita a impressão, né? Essa parte aqui são o que a gente vai necessitar para esse projeto. Aí lá no grafo de adjacência, ponto C, a gente tem criar esse grafo de adjacência, onde a gente aloca esse grafo na memória, né? A gente aloca uma certa quantidade de memória aqui para alocar esse grafo. Depois verifica se foi alocado corretamente. Coloca a quantidade de vértices, a gente coloca exatamente a quantidade de vértices que foi repassado pelo nosso programa. O gráfico e seta aqui se ele foi direcionado ou não. E aqui a matriz de adjacência a gente simplesmente chama aquela nossa função criar a matriz inteira dinâmica, né? Aí ele cria para a gente e retorna para cá. E aqui por último a gente retorna o nosso grafo. Aqui adicionar aresta ao grafo de matriz de adjacência, a gente passa o grafo e passa a aresta. Quando essa aresta aqui, ó, a gente tem um vértice de origem e o vértice de destino, a gente vai setar na matriz aqui de adjacência desse grafo, que é simplesmente setar aqui, ó, vértice de origem, né, e vértice de destino. Aí a gente vai marcar o número 1 aqui, ó, caso exista a ligação. Se ele não for direcionado, isso é feito daquela maneira que eu estava falando para vocês. Linha 1, coluna 5. Linha 5, coluna 1, tá? Ele faz dessa maneira aqui para adicionar a nossa aresta. Aí aqui ele adiciona número 1, né? Só que esse vértice de origem, esse vértice de destino, como eles são índices de uma matriz, aqui na linguagem C, a gente vai ter que tirar um -1 de cada um desses índices, tá? Mas isso é feito lá no nosso programa principal. Aqui, imprimir o grafo, né? Aí nós identificamos aqui se ele é direcionado ou não. Aí ele vai imprimir aqui se é direcionado ou não, nessa função de imprimir grafo. E aqui a gente coloca os vértices, né? Imprime todos os vértices desse nosso grafo. E aqui a gente simplesmente chama aquela função de imprimir a matriz inteira dinâmica, passando aqui os dados, que é a matriz de adjacência desse grafo,
a quantidade de vértices e a quantidade de vértices como a quantidade de linhas e de colunas, tá bom? Aí ele vai imprimir toda a matriz para a gente. Aqui no final é simplesmente para a gente destruir esse gráfico que a gente alocou dinamicamente. No primeiro momento a gente desaloca essa matriz de adjacência que a gente tinha e depois desaloca o grafo, tá? Aí, esse é o nosso grafo de adjacência. Voltando aqui para o nosso código, aqui no main.c, aqui nós temos um apresentar ajuda, né? Que eu coloquei aqui, eu esqueci até de adicionar mais coisas aqui, que nós temos a matriz de adjacência, que é o nosso projeto, tá? Nós teremos a lista de adjacência, tá? Nós temos aqui, colocar aqui, essa função aqui é a função de ajuda, tá? Onde ela fornece dados sobre como utilizar o nosso programa. Matriz de adjacência, lista de adjacência, matriz de incidência. Depois a gente tem a matriz de pesos, né? Deixa eu colocar aqui, matriz de pesos. E depois a gente tem a forma que a gente coloca, que deixa eu ver aqui, lá no programa principal, lá na main, cadê a main? A main está lá no final, onde a gente tem a representação por vetor, né? Matriz de adjacência, matriz de incidência, lista de adjacência, matriz de pesos e vetor, né? Representação vetorial. Então aqui na representação vetorial é o VE, tá? Deixa eu só mudar de posição essa daqui. Matriz de adjacência, matriz de incidência, lista de adjacência, matriz de peso, representação em vetor. Deixa eu ver aqui se tá. Deixa eu só. Aqui, pronto, aqui. Pronto, tá aqui nossa main. Então, na matriz de adjacência, matriz de incidência, tá correto. Lista de adjacência, tá correto. Representação da matriz de pesos antes e depois a representação por vetor, né? Então, aqui ele dá uma ajuda, né? Aí, aqui a matriz de adjacência, aqui a matriz de incidência. A gente tem aqui a lista de adjacência. Lista de adjacência. E aqui nós temos a matriz de pesos. E aqui nós temos a representação como pronto gráfico com vetores, tá? Pronto, salvei aqui e aqui ele dá algumas dicas, que é o seguinte: como é que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar grafo.o, certo? Que é o executável que a gente vai gerar. Aqui tem os autores, né, que são a nossa equipe. Aqui eu tenho que ele vai ter o comando read, depois um arquivo de entrada. A gente vai mostrar como a gente quer que seja mostrado, que é o show. O tipo de implementação, que é colocar um desses carinhas aqui, que no nosso caso é -MA, que é matriz de adjacência, e colocar a opção opcional aqui, que é se ele é direcionado ou não, né? -D quer dizer que ele é direcionado. Caso não tenha, quer dizer que ele não é direcionado. Beleza? Aqui nós temos as funções que fazem a implementação de acordo com a escolha do usuário. E no nosso caso aqui, temos essa outra função que é simplesmente para verificar se os dados aqui do programa estão corretamente feitos, tá? E aqui nós temos a grafo matriz de adjacência, que é a função que vai ser chamada quando a gente escolher a forma de implementação que a gente quer. Que no caso aqui é a matriz de adjacência, e aí nós vamos chamar essa função aqui, onde a gente vai passar o arquivo de dados que o professor passou lá, que são as instâncias, e informar se é direcionado ou não. E aqui ele faz o resto, tá? Aí ele vai ler aqui a quantidade de vértices, vai ler depois aqui vai criar o nosso grafo matriz de adjacência, né? Vai criar ele aqui, vai criar cada uma das arestas, ó. Vai ler aqui a aresta de origem, a aresta de destino, que é o vértice, né? No caso,
não é aresta não, é vértice de origem, vértice de destino. E aqui o peso dessa aresta. Vamos reduzir -1 aqui, porque lembrando que a gente está trabalhando com a linguagem C, então quando for lá para a nossa matriz de adjacência, a gente tem que reduzir -1. Aí foi feito exatamente isso daqui. Adicionamos essa aresta ao grafo, né, ao grafo matriz de adjacência, pedimos para imprimir esse grafo de adjacência e depois destruímos esse nosso grafo de adjacência, tá? Pronto, essa é a função de implementação da nossa matriz de adjacência, que é o que nós precisamos. Aqui no programa principal a gente vai simplesmente verificar os argumentos, né, que é na hora que a gente chamar, que é justamente esse tipo de dado aqui, ó. Ele vai pegar esses argumentos, vai fazer uma primeira checagem, se a quantidade de argumentos é 2, então ele apresenta a ajuda, né. Aqui ele vai abrir o arquivo para poder ler os dados do arquivo, e aqui ele vai ler a opção do usuário, vai verificar se o usuário colocou, se é direcionado ou não é direcionado, vai verificar se a opção que ele quer mostrar é um grafo de matriz de adjacência, que é essa primeira parte aqui. Se for, ele vai implementar, vai imprimir lá os dados e vai mostrar para a gente. Aqui no final eu fecho o arquivo, aqui eu informo se teve algum problema na leitura, e aqui eu faço se apresentar ajuda caso o usuário não faça qualquer coisa errada, aí a gente já apresenta ajuda para auxiliar ele, tá? Aí aqui para facilitar, eu fiz um makefile aqui na linguagem C que cria esse executável para mim, né? Que no caso aqui eu vou criar grafo.o, tá? Para ficar de acordo lá com o nosso sistema. Aí aqui eu também criei de forma que facilitasse para mim a questão da execução, né, de outros, para mim não ter que digitar todos esses comandos aqui, ó. Aí o grafo.o, aí eu fiz esse makefile que é para gerar tanto o meu executável, como também é para executar aqui os arquivos, tá? De testes aqui. Então aqui eu posso fazer a execução desses daqui. Então eu vou só trabalhar com não direcionado aqui com a matriz de adjacência. Então eu coloquei esse run -ma -não direcionado e vou criar aqui uns outros comandos que é simplesmente para me executar todas as instâncias, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós temos 6 instâncias aqui. Então eu vou executar cada uma dessas daqui. Então a primeira é a instância que é a inst-5. Vou tirar aqui. Depois tem a inst-5.2. Depois eu tenho a instância 5.3. Depois tenho a instância 7. E depois tem uma instância 13, né? A gente tem aqui a instância 13. Vou aqui salvar. Vou abrir aqui meu terminal, tá? Vou abrir aqui meu terminal, vou posicionar ele para a direita aqui, para que a gente observe desse lado. Vou só fechar os arquivos aqui por enquanto, tá? E vou chamar o make aqui, ó. Make, o primeiro é o make compile, né? Que é para compilar esses arquivos e criar meu executável. Ele compilou ali todo mundo, tá? Fez a compilação, beleza. Agora a gente vai dar um make clear, né, para limpar o que foi necessário para fazer a questão da compilação. E depois a gente vai colocar um make run ma não direcionado, tá? Que é para executar todos aqueles comandos ali. Ele deu um probleminha aqui que ele... Ah, sim, porque grafo.o, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma modificação aqui, onde na nossa ajuda a gente vai ter, em vez de grafo.o, a gente vai ter programa grafo, tá? Vamos ter desse jeito aqui. Aí no makefile eu peço para ele criar exatamente esse cara. Então aqui em vez de grafo.o a gente coloca programa grafo, tá? Ele vai criar esse executável ali para mim.
grafo.o, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, grafo.d, ponto, certo? Só para que eu faça aqui, ó, programa grafo, tá? Vou eliminar esse ponto .o aqui, ok, salvei. Vou fazer a compilação novamente, que é make compile, né? Vou compilar, ele vai fazer a compilação, vai gerar o meu executável, que é o programa grafo. Vamos make clear, né? Para limpar o que foi preciso para essa compilação. E aqui a gente vai executar o programa programa.grafo, né? Se eu executar só desse jeito, é para ele apresentar para mim, ele não entendeu a execução. Programa grafo. Eu não sei porque ele não entendeu ali então, eu acho que eu estou utilizando a barra errada. Programa.grafo. Se eu executar só desse jeito, ele me deu um segmentation fault e core dump, né? Ele está dando algum erro ali na hora de fazer a execução. Mas deixa eu ver aqui. Então vou fazer aqui make run ma direcionado. Não direcionado, né? Não direcionado. Ele está dando aqui run, erro 127, não falha ou diretório programa.grafo. Sim. Ctrl D aqui, D. Programa, certo? Era no esse cara aqui. D programa. Beleza? Pronto, agora é para fazer direitinho. Make run ma direcionado. Então aqui ele fez todas as instâncias, ó. Ele fez a primeira instância aqui, que é a instância 5, ele apresenta esse resultado. A instância 5.2 ele apresenta esse resultado. Instância 5.3 ele apresenta esse resultado. Instância 7 ele apresenta esse resultado. Instância 13 ele apresenta esse resultado, tá? E aqui ele vai representando esses resultados para a gente. Vou fazer aqui o programa grafo, certo? Programa grafo ajuda, né? Pronto, ó. Se eu colocar aqui ajuda, ele mostra que ajuda pra gente, ó. Ele fala aqui os autores que foram a gente, o jeito que você deve executar o programa, que é, na verdade eu até fiz um pequeno erro aqui, que é tratar aqui, ó. Eu tenho que colocar um ponto barra, tá? Pro Linux. Aí MA implementa o grafo como uma matriz de adjacência, né? Que foi o que a gente fez. Aí o direcionado é essa opção aqui, "-d", tá bom? Aí esse é como funciona o nosso programa de uma maneira bem rápida, tá? Eu tentei ser o mais objetivo possível. Aqui está a implementação. Deixa eu só ver um detalhe aqui que foi referente a eu colocar dessa forma aqui, programa grafo, e ele está me dando um segmentation fault. Então se ele está me dando um segmentation fault, ele está apresentar ajuda, verificar a linha de comando quantidade, né? Deixa eu ver aqui, verificar, cadê? Verificar se argumentos, ponto 1, se a quantidade de argumentos, pronto, é porque eu esqueci de colocar aqui, ó. Se a quantidade de argumentos for menor do que 2, né, eu tenho que retornar erro, né? Tem que tornar um erro aqui, tá? Esse foi o problema aqui meu. Então se ele aqui, aí eu vou fazer aqui do make, né? Ó, make compile, porque eu fiz uma alteração ali. Make compile, ele vai compilar. Make clear,
E aqui a gente faz um make run MA, não faz um make, tá? É porque ali era para ser todas as instâncias de uma vez só. Aqui eu vou fazer programa, grafo. Se eu executar dessa maneira, ele me apresenta a ajuda agora, tá? Então, qualquer erro que a pessoa cometer, ele vai informar aqui quem são os autores e colocar as ajudas aqui, caso seja necessário. Tá bom? Eu espero ter ajudado e até uma próxima aí, pessoal. Até mais.